Vamos começar o vídeo falando sobre os signos e a primavera, em continuação daquele primeiro vídeo. Quem não viu, volte lá no canal e veja na nossa playlist o primeiro vídeo sobre os signos e a primavera. Nesse a gente vai falar sobre Leão, Virgem, Libra e Escorpião. O que esses signos têm e o que vai acontecer com eles nesse período de florescimento, conhecido como primavera. O que irá acontecer? Quais são as novidades e os desafios que cada um deles vão ter e que irá exigir deles nesse momento? Então é sobre isso o vídeo. E aí a gente vai pedir, com muito carinho, muita gratidão a todos que estão inscritos, graças a Deus, gratidão a cada um de vocês. A gente pede que vocês deixem seu like e um comentário e compartilhem o conteúdo caso vocês entendam que alguma pessoa conhecida de vocês se interessam por esse conteúdo. Então compartilhe, né? Isso será muito positivo para o canal. E para os que aqui caíram de paraquedas, eu desejo que sejam muito bem-vindos, que gostem do conteúdo, que nos apoiem, que deixem seu like, seu comentário, que afinal de contas se inscrevam no canal, porque aqui você com certeza vai ter muito conteúdo. Um grande abraço e a gente já vai começar o vídeo. Começando o vídeo agora, nós vamos falar sobre Leão e esse período da primavera, ou seja, esse período aí que vai de setembro a dezembro. O que é pedido para os leoninos? Os leoninos, eles estão no momento em que é pedido a eles muita justiça e muito equilíbrio, porque ocorrerá uma mudança. E com certeza essa mudança vai mexer muito com vocês. Vocês vão ter que trabalhar a justiça, seja numa pessoa ou para uma situação, vai depender de cada um, mas o fato é que ocorrerá uma mudança inesperada na sua vida. Haverá algum caminho aí que vai ocorrer de forma diferente. E o problema é que essa mudança, para a grande maioria das pessoas, não vai ser lá muito positiva. Você não vai encarar essa mudança como algo agradável, como algo que seja confortável para vocês. Então vai ficar um pouco desconfortável. Com isso, vocês vão precisar observar muito, analisar muito essa mudança. Então analise, pense, calcule, veja, observe. Não faça nada de forma impulsiva e muito menos de forma explosiva, porque isso vai mexer muito com a emoção de vocês. O resultado dessa observação e dessa análise é que vocês vão conseguir, com certeza, achar a saída e o planejamento para melhor contornar essa situação. E vocês vão conseguir enxergar o lado de fora de tal sorte que vocês vão conseguir, com certeza, um bom resultado. Para esse resultado, o conselho que as cartas dão a vocês é: use as suas emoções, analise esse momento, ou seja, não seja impulsivo, pelo contrário, analise as suas emoções, use-as com sabedoria e, acima de tudo, tenha e dê atenção à sua intuição, à sua espiritualidade, escute a si, escute a sua intuição, escute, acima de tudo, o que seus mentores querem dizer a você, caso você seja da linha dos mentores. Se você não é uma pessoa que acredita muito na espiritualidade, ou não acredita muito que haja um ser superior, confie em você, acima de tudo. Confie na sua intuição, confie na sua capacidade de resolução de problemas. Um grande abraço para os leoninos. E boa sorte. Vamos continuar nosso vídeo falando sobre os signos e o período da primavera. O período da primavera é um período longo, que começa essa estação, ela se iniciou em setembro e termina em dezembro. E o próximo signo que nós vamos falar, que nós já falamos de Leão, é o signo de Virgem. O que esse período pede para o signo de Virgem? O signo de Virgem, ele precisa do recolhimento, ele precisa plantar os bons pensamentos, recolher-se, silenciar-se, olhar para dentro. Então é o momento do virginiano olhar para ele, olhar para as suas questões internas, olhar para o seu mundo, em vez de olhar para fora, olhar mais para dentro, mas não com aquele olhar tão crítico, muito pelo contrário, com o olhar de quem quer descobrir alguma coisa, com o olhar de bondade para si mesmo, com o olhar de caridade para consigo.
aquele olhar onde você está vendo e buscando dentro de si uma boa, né, as coisas boas que você tem, para você cultivar, para você poder dar luz, né, para focar. Você vai focar e colocar sua luz naquilo que você tem de melhor, naquilo que você tem de bom. Então é um período de muita reflexão para os virginianos, né? E como ele vai fazer esse processo de recolhimento, enfim, quais são as ferramentas ou, enfim, o conselho, né, que o tarot tem para esse momento de recolhimento dos virginianos. Bem, o que temos aqui é um momento em que você tem que olhar para as suas emoções, é um momento de olhar para as suas emoções, olhar para os seus próprios sentimentos. Então, quando você se recolher, você vai olhar para os seus sentimentos, você vai olhar para aquilo que você tem de melhor em termos emocionais. E é um início, né, para você ofertar a você esse início de bons sentimentos, de boas emoções. Então, você vai se recolher, vai olhar, vai ver os seus melhores sentimentos, aquilo que você faz de melhor, inclusive, né? Então, é um momento não só de olhar o lado emocional, mas também o lado material e iniciar esse caminhar para se autocurar, para você se auto-perdoar, né? O virginiano precisa começar a olhar para si, se perdoar, se amar, né? Ter coragem de olhar para dentro e ver o que de bom ele tem, porque com certeza ele tem muitas coisas boas. E ao fazer esse processo todo, qual é o resultado desse processo? Esse processo tem um resultado. E qual vai ser esse resultado? Desse olhar para dentro, desse aceitar das emoções, né? Buscar em si as emoções. O que você vai conseguir com esse processo? Você vai sair das lamentações, do período de lamentação, e vai conseguir partilhar com as pessoas tudo aquilo que há de bom, tudo aquilo que existe de bom em você. Então, é um momento de partilhar. Então, você sai de um movimento de solidão, de um movimento de recolhimento, de reflexão, passa por uma questão de olhar as emoções e olhar os bens materiais, as emoções, mas não como uma coisa ruim, muito pelo contrário, usufruir-se dessas emoções e de todo o trabalho que você fez até agora, justamente para poder olhar para dentro e descobrir em você o seu melhor lado, a sua melhor versão, aquilo que você precisa ter, né, para você, né, como forma de melhoramento. E como resultado, nós temos o sair da lamentação, né? Sair do período de lamentação para um período de partilhar, de ofertar às pessoas o seu melhor, a sua alegria, a sua felicidade, a sua melhor versão, né? E como conselho, o que nós temos como conselho aqui para os virginianos? O que nós temos de conselho para os virginianos? Saia da dúvida. Então, se você é uma pessoa que nesse momento está em dúvida, que você não consegue saber para que lado você vai, pois é, por isso o recolhimento. Por isso o pedir o recolhimento. Se você está em dúvida, se você está em conflitos internos, esse é o momento de resolver o seu conflito interno. Então, resolva, se jogue, vá. Então, resolva o seu conflito interno, recolhendo-se, olhando para dentro, botando uma luz sobre aquilo que você tem de melhor. Busque suas emoções, vá atrás das suas emoções, vá atrás daquilo que você mais gosta, vá atrás de iniciar um movimento de olhar para os seus sentimentos, olhar para tudo que você tem de bom, para que você tenha como resultado, finalmente, o período de lamentação chegar ao final e você poder partilhar com as pessoas o seu melhor momento. Então, esse é o conselho para os virginianos neste período de primavera. Boa sorte a vocês!
Vamos falar agora sobre os librianos e este período maravilhoso que é o período da primavera, do florescimento, da onde as coisas boas, né, precisam nascer de dentro da gente. Então é um período que já se iniciou lá em setembro e vai finalizar em dezembro, onde temos uma nova estação maravilhosa, que é a estação do verão, que é o calor, é o partilhar, é o ir para encontro, né? O encontro do nosso brilho, da nossa força, da nossa energia. No caso dos librianos, estão pedindo para eles esse período, um período de equilíbrio. Então, equilibre toda a sua parte integrativa, seja material, espiritual, a questão emocional e racional. Então, é para que o libriano olhe para si de uma maneira completa. Então, não importa qual ponto está desequilibrado, a gente tem que olhar como um todo para dentro da gente e vai tentar fazer de forma equilibrada. De que maneira? Olhar todo o trabalho que você já fez. Não se engane, tá? Não engane a si próprio quando você fizer essa análise e olhar para dentro. A tendência natural é passar pano para algumas coisas e nesse momento não é um momento de passar pano. É um momento da gente realmente olhar para dentro, observar o que a gente precisa equilibrar, o que os librianos necessitam equilibrar para adquirir mais maturidade. Então, esse período de florescimento está pedindo para os librianos para eles se amadurecerem, né? Um período de florescer, de amadurecer. Para quê? Por que você vai fazer esse movimento? Porque é um movimento difícil, né? Esse movimento de equilíbrio, que aliás é o princípio do Libra, né? É a balança, é o equilíbrio. Então tá pedindo para Libra ser ele mesmo, ser o mais equilibrado que ele conseguir ser. E esse período, para quê? Qual é o resultado disso? O resultado disso é você conseguir ter mais autoconfiança, é você acreditar naquilo que você quer, é você florescer, é você mostrar para o mundo quem realmente você é, os seus pontos de vistas, a sua maneira de pensar, de viver, você ser aceito pelo grupo onde você está inserido de uma maneira mais tranquila, mais verdadeira, vamos dizer assim. E o conselho das cartas para os librianos é: tente equilibrar os seus pensamentos, tente principalmente a parte que me parece mais desequilibrada, é justamente a parte das emoções, das memórias e das lembranças. Então, a tendência do libriano é sempre olhar para o passado, é olhar para coisas que aconteceram. Então, foque no que foi bom e não tenha dúvida mais que aquilo foi bom, que aquilo foi maravilhoso, mas que a gente precisa focar no presente, precisa focar no aqui e no agora. Para quê? Para a gente adquirir maturidade. Então, o libriano precisa equilibrar-se de uma forma integral, não ter medo de olhar para dentro, não se enganar, né? Ter realmente um olhar crítico para si, saber qual área, principalmente a emocional, precisa de um equilíbrio maior e talvez a espiritual precise de um olhar mais delicado para que você adquira mais maturidade no seu caminho. Acima de tudo, o resultado disso é você ter mais autoconfiança, é você ter mais força, é você ter mais brilho e, por final, você tem que, como conselho, você vai lembrar, né? Você vai ter excelentes lembranças, né? Desse passado, mas esse passado ele precisa ficar lá no passado. O que você precisa é focar no presente, é focar no que você tem aqui e agora. Boa sorte para os librianos. Vamos falar agora para os escorpianos esse período da primavera. O que é pedido para eles nesse período? Qual é o desafio, né? O que eles precisam plantar, colher, enfim, o que há de bom nesse período. Esse período é um período de final de sofrimento, né? É um período em que a maioria dos escorpianos estão sem acreditar, sem aceitar, sem sonhar. Então, é pedido para os escorpianos: volte a acreditar, comece a plantar a semente,
da esperança dentro de vocês. Vocês estão, a maioria estão muito desesperançosos, estão muito recolhidos, muito tristes. Então é para vocês saírem desse movimento de tristeza, né? Saírem desse movimento de sofrimento, né? Muitos escorpianos estão sofrendo, então é para sair desse período de sofrimento e olhar a abundância que existe, né? Vocês são muito abundantes. Existe muita abundância na vida de vocês, mas vocês estão apegados à falta de esperança. Por algum motivo não tem esperança, não tem coragem de seguir em frente. Então tá difícil, né? Vocês estão perdendo oportunidades. Então existem oportunidades de abundância, de alegria, de estabilidade, mas vocês não estão conseguindo ver, né? Não estão conseguindo vislumbrar essa possibilidade. Como resultado, vocês vão sair desse movimento de briga, de falta de esperança, de tristeza, para um momento mais de simplicidade. Então, ou seja, é pedido para vocês mais simplicidade, é pedido leveza, é pedido aceite, acredite. É o momento dos escorpianos acreditarem. Eu sei que está meio nebuloso para a maioria deles, a vida está meio nebulosa, mas é o momento de acreditar, porque é nesse momento que a gente vai ousar, né? E vai aparecer no caminho de vocês notícias, oportunidades, né? Para aqueles que querem um novo amor, para aqueles que querem uma outra oportunidade, também vai surgir uma nova oportunidade. E é pedido também muita criatividade para vocês. Vocês estão muito sem criatividade, estão muito absorvidos por algo que aconteceu que não tá bom. Então, para toda a galera de escorpião que passou ou está passando por dificuldades, esse momento que as cartas dizem a você, o que o tarô está dizendo a você, acredite novamente, volte a acreditar, que tem abundância no mundo, que tem capacidade, você é capaz de sim ter abundância, de ter muitas possibilidades de sair desse sofrimento e dessa dificuldade ao final desse movimento. Mas para você retirar esse sofrimento de dentro de você, você tem que começar a cultivar a sementinha da esperança, né? E aí você vai sair desse movimento de guerra interior, né? Esse movimento de guerra interior, e vai viver uma vida mais simples, né? Vai tentar simplificar mais a sua vida, tentar tranquilizar essa alma, simplificar, tirar o peso da dificuldade de cima de vocês. Para quê? Para que venham, para que nasçam oportunidades. As oportunidades estão aí, elas vão aparecer. Seja criativo, né? Então, para sair do período de sofrimento, há 2 conselhos. O primeiro, passe a acreditar, comece a plantar a semente da esperança dentro de vocês, a semente da criatividade, das possibilidades, porque elas existem, e simplifique mais a sua vida, seu modo de pensar, o seu jeito de ser. Simplifique, limpe mais a sua vida. Esse é o conselho para esse mês. Esse período, não esse mês, esse período.